Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, sexta-feira, dia 12 de setembro. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Para a gente começar, vamos falar sobre Campeonato Brasileiro. Neste meio de semana, tivemos a primeira rodada do retorno, o primeiro jogo do segundo turno do Brasileirão. E os jogos começaram na quarta-feira. E o Palmeiras bateu o Criciúma com sotaque espanhol, em jogo fraco tecnicamente. Palmeiras, obrigado, em espanhol é graças. Palmeirenses, no caso, obrigado em espanhol é graças. É assim que vocês têm que agradecer ao argentino Cristaldo pela vitória desta quarta-feira. Por 1-0 sobre o Criciúma no Pacaembu, pela 20ª rodada do Brasileirão. O gol saiu graças ao oportunismo do atacante, em falha da defesa do time catarinense. Porque o jogo, tem ficado cada vez mais claro a cada rodada porque Verdão e Tigre estão em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Lutar contra o rebaixamento para a Série B parece ser a missão de ambos até o fim da competição. A atuação dos dois times no Pacaembu foi a prova disso. Pouca criatividade técnica e também organizacional. De qualquer maneira, os 3 pontos em casa mantêm o Palmeiras fora da zona de rebaixamento, mas ainda namorando com ela. No Criciúma, a situação é pior. O time agoniza no Z4 e segue sem vencer como visitante. Além disso, tem o pior ataque do brasileiro, com apenas 9 gols marcados. Na próxima rodada do Brasileirão, o Palmeiras vai ao Rio para o duelo contra o Fluminense neste sábado às 18h30 no Maracanã. Já o Criciúma joga no domingo às 18h30 e vai receber o Goiás no Heriberto Russi. Tanto, mais uma vez, aí o Palmeiras, jogando em casa, conseguiu uma vitória magra, mas para muitos uma goleada aí de 1-0, pois o mais importante são os 3 pontos somados. Dorival Júnior já chegou mudando a cara do time palmeirense e, como dissemos, aí o Cristaldo foi o jogador aí que marcou o gol da vitória, e os palmeirenses devem muito aí agradecer a ele, pois 3 pontos, por mais que seja 1-0, neste momento da competição e nessa situação, é muito. Então, Palmeiras aí precisa reagir e já irá um clássico aí muito interessante contra o Fluminense fora de casa neste final de semana. Também pelo Campeonato Brasileiro, no meio de semana, com 3 gols de Patrick, Sport virou, bateu o Santos e se aproximou no G4. Sport e Santos foram ao gramado da Arena Pernambuco na noite da quarta-feira, de olho na aproximação do G4. Foram os anfitriões, porém, que deixaram o campo com o dever cumprido ao vencerem de virada por 3-1. E devem agradecer ao lateral direito Patrick, que, como um centroavante, fez os 3 gols e colocou o time no 7º lugar, com 31 pontos. Apenas 3 do Grêmio, que encerrou a noite da quarta-feira como 4º colocado. Do outro lado, Anderson Moreira amarga sua primeira derrota como técnico do Santos, que se mantém na 9ª posição e mais longe agora de um lugar na Libertadores. Além disso, é a 6ª rodada seguida do Peixe como visitante. Ironia? Contratado para substituir Oswaldo de Oliveira, demitido com a justificativa de que o time não jogava bem fora de casa, Anderson vê o Peixe ser derrotado logo em seu primeiro jogo como visitante, levando 3 gols, algo que só ocorreu uma vez com o seu antecessor, diante do líder Cruzeiro. Os santistas reclamaram da arbitragem, que anulou 2 gols quando a partida estava 2-1 para o Sport. Um de forma correta, marcado por Gabriel, e outro de maneira equivocada. Leandro Damião estava em posição legal. As 2 equipes voltam a campo neste sábado para a 21ª rodada. O Sport viaja a Santa Catarina para enfrentar a Chapecoense, às 18h30 na Arena Condá. Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Curitiba às 21 horas. Portanto, o Santos sendo derrotado na Arena Pernambuco para o Sport neste meio de semana e deixando aí distanciar os líderes da competição, a galera do G4, do grupo dos 4 que vão para a Libertadores. O Sport consegue aí manter a pegada e pelo jeito aí vai brigar sim pelas primeiras posições neste final de semana, como vimos aí, mas grandes duelos, duelos duros, e o Santos jogará em casa contra o Curitiba às 21 horas no sábado.
Outro grande jogo que aconteceu neste meio de semana foi entre São Paulo e Botafogo, um duelo com 2 viradas, e o São Paulo bateu o Botafogo em Brasília. O Campeonato Brasileiro agradece. Botafogo e São Paulo fizeram valer o ingresso de cada um dos torcedores que viram o duelo no Mané Garrincha, em Brasília, nesta quarta-feira. No fim, os São Paulinos é que comemoraram a vitória por 4-2, mas não faltou emoção. Cariocas e paulistas fizeram uma linda partida. A vitória tem um peso muito grande para a equipe do Morumbi. Agora com 39 pontos, o tricolor está a 7 novamente, lógico, mas ficou naquele momento a 4 do líder Cruzeiro, que só jogava nesta quinta com o Bahia. Só que o próximo jogo é contra justamente os mineiros, né? O Cruzeiro é a chance de dar ainda mais emoção ao campeonato e se fortalecer na briga pelo título. Do lado do Botafogo, a derrota como mandante no estádio neutro, visando uma renda maior, a partida foi transferida para Brasília. Atrapalhou aí o time na tabela. Com 22 pontos, o Botafogo aparece em 14º, apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Se vencesse, haveria uma tranquilidade maior. A expulsão de Ayrton, que pisou em pato, prejudicou ainda mais. Botafogo e São Paulo voltam a jogar pelo Brasileirão no domingo, às 16 horas. O time carioca visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o time paulista recebe, como dissemos, o líder Cruzeiro no Morumbi, em confronto direto na corrida pelo título. Portanto, o São Paulo e Botafogo protagonizaram um grande duelo, né? Um duelo aí da rodada, né? Se não for o melhor jogo da rodada, um dos melhores, com 2 viradas, e o São Paulo levou a melhor, conseguiu aí impor o seu ritmo, e graças à expulsão de Ayrton do Botafogo, a situação ficou mais fácil no segundo tempo. O São Paulo, portanto, vem forte para o duelo contra o Cruzeiro neste final de semana. Ontem, quinta-feira, o Corinthians jogou e fechou, né, a 20ª rodada. Julgado no STJD, Petros marcou sobre o Galo e recolocou o Timão no G4. Um gol no começo da partida e a solidez defensiva para segurar a vitória até o apito final, a velha receita corintiana voltou a funcionar. Após 3 rodadas sem vitórias no Brasileirão, nesta noite de quinta-feira, na Arena de Itaquera. Com 1-0 sobre o Atlético Mineiro, a equipe de Mano Menezes recupera seu lugar no G4, perdido na noite anterior para o Grêmio. O clube paulista agora é o 3º colocado com 36 pontos. Com a derrota na 20ª rodada, o Galo manteve os 30 pontos, mas caiu uma posição para o 8º. O nome do jogo foi o autor do gol, Petros, julgado e punido horas antes pelo pleno do STJD com 3 jogos de suspensão. A pena anterior, lembrando, era de 180 dias, foi revista por uma trombada no árbitro Rafael Claus no clássico com o Santos pelo primeiro turno. O Meia foi a campo porque a punição só começa a valer a partir da publicação da decisão do tribunal, o que deve ocorrer nesta sexta-feira, hoje. Assim, Petros, que vinha atuando graças a um efeito suspensivo, desfalcará o Timão nos próximos jogos, mas vai para essa pausa com a sensação de dever cumprido. Portanto, é o Corinthians, também vitória magra, assim como o Palmeiras, mas muito importante, que recolocou aí o Timão no G4 novamente do Brasileirão, e este final de semana jogará aí sem Petros, né, durante 3 partidas, porém motivado pela vitória em casa contra o adversário Atlético Mineiro. Além desses jogos, né, que teremos, a rodada, a 21ª rodada, reserva grandes partidas. Vamos conferir aqui os jogos, começando pelo sábado. Neste sábado, Fluminense e Palmeiras abrem a 21ª rodada no Maracanã. Às 18h30, Fluminense recebe o Palmeiras. Também no mesmo horário, só que na Arena Condá, a Chapecoense recebe o Sport. Também no sábado, na Vila Belmiro, o Santos recebe o Coritiba. Já no domingo, Flamengo e Corinthians, é o grande clássico, cariocas contra paulistas, as 2 maiores torcidas, jogarão no Maracanã às 16 horas do domingo. Também no mesmo horário, outro grande jogo aí, os líderes São Paulo e Cruzeiro se enfrentam no Morumbi e que terá casa cheia. Quase aí todos os ingressos já vendidos para São Paulo e Cruzeiro, que prometem aí fazer o jogo da rodada
sairá faísca nesse duelo. O São Paulo precisa da vitória para encostar ainda mais no Cruzeiro, e o Cruzeiro precisa vencer. Vencendo, conseguirá abrir mais vantagem para o vice-líder São Paulo. Também no domingo, o Bahia joga na Joia da Princesa contra o time do Figueirense às 16 horas. No mesmo horário também no domingo, Internacional, que não vem aí numa boa fase, recebe o Botafogo no Beira-Rio às 16 horas. Atlético Paranaense, às 18h30, recebe o Vitória na Arena da Baixada. Mesmo horário, 18h30, Atlético Mineiro e Grêmio. O jogo será no estádio Independência, estádio do Atlético Mineiro. E encerrando a 21ª rodada, o Criciúma recebe o Goiás no Heriberto Russi também às 18h30. Portanto, estes os 10 jogos desta 21ª rodada acontecerão neste final de semana. Na segunda-feira estaremos falando todos os resultados e a nova classificação do Campeonato Brasileiro. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos para falar tudo sobre Copa Paulista e campeonatos amadores de Fernandópolis e região. Até já! Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta sexta-feira, né? Falamos no primeiro bloco os confrontos do Campeonato Brasileiro que ocorreram no meio de semana e também do que teremos aí neste sábado e domingo por mais uma rodada. Vamos falar agora da Copa Paulista. Teremos clássico regional. Mirassol vai desfalcado para clássico contra Votuporanguense. O time de Mirassol vive situação delicada pela classificação à próxima fase da Copa Paulista. Como se não bastasse, o time tem desfalque para o duelo de domingo contra Votuporanguense às 10 horas no estádio Plínio Marim, em Votuporanga. Jogo este aí vale pela 13ª rodada da competição. O lateral esquerdinha está suspenso pelo 3º cartão amarelo e por isso o técnico Roberval Davino terá de quebrar a cabeça para definir seu substituto na ala esquerda. O treinador está estudando as melhores alternativas para mandar a campo o melhor time pelos 3 pontos fora de casa. Segundo ele, precisamos de um pouco mais de tranquilidade para chegarmos ao gol, disse Davino. Continuando, perdemos o esquerdinha, mas vamos estudar o nome de um novo substituto para o setor.
ficou difícil a nossa classificação, mas enquanto existir a chance, vamos buscá-la, finalizou o técnico mirassolense. Visando o clássico regional, o elenco voltou aos trabalhos na tarde de quinta-feira no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Os jogadores que atuaram os 90 minutos na partida de Batatais fizeram um trabalho de recuperação física, enquanto os demais fizeram um treino técnico sob a orientação de Davi. O elenco voltou a treinar na manhã desta sexta-feira. O Leão da Araraquarense permanece na sexta colocação com 8 pontos ganhos. Para se classificar à segunda fase, o time de amarelo terá de vencer seus 2 últimos compromissos e torcer para tropeços de Batatais, que é quarto colocado, com 14 pontos, ou Votuporanguense, quinto colocado, com 13 pontos. Neste caso, em vitórias do Leão, o Batatais teria de não somar pontos contra o Botafogo em casa e a Ferroviária em Araraquara. Já o Votuporanguense teria de perder para o Mirassol e pelo menos empatar com o Botafogo em Ribeirão Preto na sua última partida. Portanto, aí, esse clássico deverá e muito mexer aí com as equipes, e é lógico, o Votuporanga irá aí sediar o jogo que pode dar a classificação para uma das duas equipes. O Votuporanguense enfrenta o Mirassol no domingo às 10 horas da manhã em seu estádio, né? O Votuporanguense enfrenta no Plínio Marim, e teremos, além desse jogo, Batatais contra Botafogo e Comercial contra Santa Cruzense. Lembrando que os jogos acontecem neste final de semana e que a classificação hoje, o Votuporanguense está em quinto com 13 e o Mirassol em sexto com 8. Portanto, o Mirassol precisa muito dessa vitória fora de casa, mas o Votuporanguense precisa também para se consolidar aí entre os 5 primeiros que vão para a próxima fase. Lembrando, o Votuporanguense vem de goleada na última rodada fora de casa, porém em casa não tem tido bons resultados. Fator este aí que o Mirassol vai querer aproveitar, mas futebol, sabemos, né? Jogos difíceis, clássicos, não tem favorito. Portanto, na segunda-feira estaremos falando desse resultado e a nova classificação da Copa Paulista de Futebol do nosso interior. Campeonatos amadores, neste final de semana teremos também vários jogos na cidade de Fernandópolis. Pela Copa Fernandópolis de Futebol Society, teremos 2 jogos, serão lá na Alcoeste. O BR-Net de Fernandópolis enfrenta o time do Clube do Esporte, também da nossa cidade de Fernandópolis, em jogo válido pelo Grupo C. O jogo está marcado para as 15 horas e 15 minutos. O segundo jogo do dia, também na Alcoeste, às 16h15, Bar do Marcelo, também de Fernandópolis, contra Macários de Votuporanga. Os 2 jogos do Grupo C. Lembrando que o BR-Net é o líder da competição, pois foi o único que venceu do grupo. Clube do Esporte e Bar do Marcelo empatam em pontos, 1 ponto para cada um, pois empataram na primeira rodada. E o Macários é o lanterna, pois perdeu para o BR-Net na abertura por 1-0. Estes jogos, resultados e a classificação atualizada passaremos também na segunda-feira. No domingo, pela manhã, teremos jogos pela 10ª Copa Polisport Interclubes de Futebol. Acontecerá a 4ª rodada, lembrando que são 2 grupos com 8 times cada, e todos contra todos dentro do seu grupo em jogo único. E teremos aí a 4ª rodada das 7 que serão disputadas. E nessa 4ª rodada, pelo grupo A, teremos R3WA Alcoeste contra Bar do Marcelo. O jogo será no CT da Engerbe, às 10h20. Também no CT da Engerbe, às 9 horas, pelo grupo A, o time da Engerbe joga contra Coab e TEF Transformadores, em jogo dos líderes do grupo A, no campo da Engerbe, às 9 horas. E só para lembrar, né, o pessoal que for no CT da Engerbe, levem repelente, né, passam repelente nas pernas, nos braços, pois final de semana estive cobrindo, né, a rodada, só que da Copa Fernandópolis, e fui surpreendido por alguns borrachudos que não aliviaram, né? Eles picam nas pernas mesmo, os braços, onde ele achar um espaço. Então o pessoal se proteja lá, porque é no área rural e está mesmo sujeito a essas situações. Continuando aqui, Paulistano jogará na Sabesp contra os donos da casa, o time do Paulistano, às 9 horas, Paulistano e Sabesp. Também no campo da Sabesp, Paraíso Votumac
enfrentará o time do Expressinho, jogo marcado para as 10h20. Portanto, esses são os jogos do grupo A. Pelo grupo B, na Encabras, teremos Manchester, Casa das Antenas Sky, contra o time da casa, o time da Encabras, às 9 horas. Às 10h20, também no campo da Encabras, o time do Boca Juniors enfrenta o Irapuru Futebol Clube. Os outros 2 últimos jogos serão no campo da DPM. Às 9 horas, Legião Futebol Clube enfrentará o time da casa DPM Secol. E às 10h20, o time do Meridiano, que lidera o grupo B, enfrenta o União Futebol Clube, também na DPM, às 10h20. Portanto, esses são os jogos da 4ª rodada da Copa Polisport Interclubes, que acontece neste domingo pela manhã. Na segunda, estaremos falando todos os resultados e a nova classificação atualizada. Domingo também teremos Copa Gospel de futebol, Society, né? E as igrejas vão aí se movimentar. Pelo grupo 1, né? Pelo grupo A da Série A da competição, teremos o jogo entre a Igreja Internacional da Graça contra a Igreja Evangélica Quadrangular A. Jogo marcado aí para as 15h30 no Banespinha. Isso pelo grupo A da Série A da competição. Pela Série B, pelo grupo A também, pelo grupo C, perdão, Igreja Batista C vai enfrentar aí a Igreja O Brasil para Cristo às 14h30. Portanto, pela Série B, Igreja Batista C contra Igreja O Brasil para Cristo B às 14h30. Jogos estes também muito disputados, né? No último domingo iniciou-se a Copa Gospel, a 12ª edição, organizada pelo grande amigo Elvis do Peugeot. Um abraço, Elvis, um abraço também ao Emerson, que é um dos diretores da Copa. Começou e já é um sucesso de público e também de emoção. Os 2 jogos aí foram muito disputados e neste final de semana também, neste domingo à tarde, reserva aí 2 grandes jogos para você que gosta de futebol amador e se quiser prestigiar, só comparecer ao Banespinha a partir das 14 horas, às 2 horas da tarde do domingo, após aquele almoço. Vá ao Banespinha de manhã, Copa Polisport, 4 campos aí para você escolher onde você vai. E após o almoço de domingo, campo do Banespinha, mais 2 jogos pela Copa Gospel. Lembrando, no sábado na Alcoeste, também 2 jogos pela Copa Fernandópolis de Futebol Society. Portanto, final de semana aí recheado de atrações esportivas, além, é claro, dos jogos do seu time do coração, Campeonato Brasileiro, que acontece também no domingo à tarde. Segunda-feira, portanto, estaremos de volta para falar todos esses resultados e as novas classificações, tanto do profissional quanto do amador. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Desejamos a você um bom final de semana e até segunda, se Deus quiser.